Será que idade é mesmo sinônimo de sabedoria? Vamos explorar um momento incrível em que a autoridade dos mais velhos é colocada à prova, não por simples rebeldia, mas por uma busca, assim, fervorosa pela verdade. Olha, a cena começa num impasse total. Temos três homens, respeitados pela idade e pela experiência, que simplesmente ficam sem palavras. Na tentativa de aconselhar o amigo Jó, que está sofrendo muito, o debate chega a um ponto de esgotamento. Sabe, toda aquela sabedoria que se esperava deles falhou. E essa frase, nossa, ela captura o momento perfeitamente. É aquele silêncio constrangedor que fica no ar quando os argumentos acabam, mas o julgamento continua. E é justamente nesse vácuo, nessa falha dos mais velhos em articular a verdade, que se abre um espaço para uma voz completamente nova, inesperada. Então, vamos analisar essa situação mais de perto. A primeira parte aqui da nossa conversa foca exatamente nesse momento de paralisia, o silêncio daqueles de quem se esperava todas, absolutamente todas as respostas. Então, o cenário é este. Os amigos de Jó simplesmente param de falar porque Jó insiste que ele é íntegro. O mais interessante aqui é a contradição, né? Eles não conseguem refutar o que Jó diz, não têm mais argumentos lógicos, mas, mesmo assim, continuam condenando o cara. É um beco sem saída onde a teimosia vence a razão. E é nesse exato impasse que uma nova energia entra em cena. Vamos conhecer a figura que quebra esse silêncio todo, movida não pela idade, mas por uma indignação profunda. E do meio dos observadores surge Eliú. Ele é mais jovem que todo mundo ali e, por respeito, ficou quieto esse tempo todo, só ouvindo o debate com atenção. Ele não era um dos debatedores originais, mas sim alguém que esperou pacientemente sua vez, sabe? Honrando a hierarquia da idade, pelo menos até agora. A frustração do Eliú tinha dois alvos. Primeiro, ele se irrita com Jó, que na sua autodefesa parece se colocar como mais justo que o próprio Deus. Mas ele também se irrita, e muito, com os amigos, que, olha, falharam em provar o ponto deles, mas se recusam a admitir e continuam acusando. A preocupação do Eliú é com a verdade e com a justiça do argumento. Aqui a gente sente o conflito interno dele. Ele verbaliza a regra cultural. Os jovens devem calar a boca e ouvir os mais velhos. O medo e a hesitação deles são reais, mas a paixão pela verdade é maior. Ele está prestes a quebrar essa convenção. E aqui, a gente chega no ponto central da intervenção do Eliú. Ele não vai só dar mais uma opinião, não. Ele vai atacar a premissa, a base fundamental de todo o debate. Primeiro, ele admite o que ele mesmo acreditava, que era a visão tradicional que todo mundo ali compartilhava. A ideia de que o tempo, a multidão dos anos, automaticamente te dá sabedoria. Ele prepara o terreno, estabelecendo a expectativa comum, para logo em seguida demolir tudo. E aqui está a virada de chave. Uma declaração bombástica que desafia de frente a autoridade baseada só na idade. Eliú argumenta que a sabedoria e o entendimento da justiça não são um produto garantido do envelhecimento. É uma ideia radical que separa o simples acúmulo de anos do verdadeiro discernimento. O confronto de ideias fica muito claro aqui. De um lado, a crença de que a sabedoria é acumulada com o tempo, do outro, a nova perspectiva do Eliú. O discernimento de verdade não depende do tempo de vida, mas de outra coisa. É exatamente o contraste entre o acúmulo de anos e a clareza do discernimento real. Certo. Então, se a sabedoria não vem dos anos, de onde ela vem? Eliú oferece uma resposta que muda o foco, tira a fonte do conhecimento do humano e a coloca no divino. Para o Eliú, entendimento não é algo que você vai juntando com o passar do tempo, como figurinhas. É uma inspiração, quase um dom. Ele descreve como o sopro do Todo-Poderoso. Isso quer dizer que a capacidade de discernir a verdade pode estar acessível a qualquer um, não importa a idade. Este versículo é a base de todo o argumento dele. A sabedoria de verdade, segundo ele, é uma faísca de inspiração divina dentro do espírito humano. Isso separa completamente a sabedoria da experiência de vida e reconecta tudo a uma fonte espiritual. E para o Eliú, essa percepção não é uma ideia qualquer, passiva. É uma força ativa, urgente dentro dele. Uma pressão que ele não consegue mais conter. E ele usa uma metáfora poderosíssima para descrever essa sensação. Que imagem forte, né? Ele se sente como um recipiente de couro, um odre novo, cheio de vinho fermentando, sem nenhuma válvula de escape.
A pressão está aumentando e ele está prestes a explodir. Ele precisa falar para encontrar alívio. Isso mostra que a intervenção dele não vem da arrogância, mas de uma necessidade interna de expressar essa verdade que o consome. Vamos agora para as implicações mais amplas disso tudo. O argumento do Eliú nos força a questionar como e por que a gente dá autoridade a certas vozes e não a outras. Então, a decisão de Eliú está tomada. Ele não vai mais se segurar por causa de convenção social. A motivação dele é interna, vem do espírito, e não de um desejo por status. E ele promete falar com imparcialidade, sem bajular ninguém pela posição ou pela idade. Ele vai falar a verdade como ele a enxerga, de forma direta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O que a gente valoriza mais? A sabedoria que vem do acúmulo de anos, da longa experiência, ou a clareza do discernimento, aquela inspiração que pode surgir em qualquer um, a qualquer momento? A história de Eliú sugere que a verdadeira sabedoria talvez não esteja onde a gente sempre esperou encontrá-la. Sabe, em algum momento da vida, no meio de uma dificuldade, todo mundo já deve ter se perguntado, será que o sofrimento tem algum propósito? E se a dor, em vez de ser só um ponto final, pudesse ser, na verdade, o começo de alguma outra coisa? Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva fascinante sobre essa questão, mergulhando fundo em um dos debates mais antigos da humanidade. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E se aquela dor que a gente sente não for só um evento aleatório, mas uma forma de comunicação? Uma bem profunda, um convite para a gente olhar para dentro? Para encontrar uma pista, vamos viajar no tempo direto para o livro de Jó. Imagina a cena. Depois de um debate longuíssimo e sem solução entre Jó e seus amigos, quando o silêncio e a frustração já tomaram conta de tudo, surge uma voz que ninguém esperava. A voz de Eliú, um cara mais jovem que estava só observando e que agora chega com uma ideia completamente nova. A voz de alguém que pensa outro. E olha, Eliú não chega de mansinho não. Ele se apresenta com uma confiança que é quase uma ousadia. Ele diz que vai falar com sinceridade, que é movido pelo Espírito de Deus, e deixa bem claro que não está ali para ficar repetindo os mesmos argumentos de sempre. Ele está preparando o terreno para uma ideia que vai virar essa discussão de cabeça para baixo. No centro de todo esse drama, claro, está a dor de Jó. E antes de apresentar a sua teoria, Eliú mostra que é sábio. Primeiro, ele valida o que Jó está sentindo. Ele mostra que ouviu e que entendeu o tamanho da angústia dele. E aqui está a queixa de Jó. Crua, visceral. É uma dor tão, mas tão profunda que virou amargura. Para o Jó, a justiça tinha sido esquecida e Deus, que antes era um refúgio, agora parecia um adversário, um inimigo implacável. E aí vem a virada. Eliú não hesita nem um pouco. Ele confronta Jó diretamente, mas o argumento dele é outro. É uma ideia simples, mas que abala toda a queixa de Jó. Deus é maior que qualquer ser humano. Essa mudança de perspectiva é radical. Onde Jó enxerga um ataque pessoal direto, Eliú sugere que a visão de Jó é que talvez seja limitada. A questão para Eliú não é sobre Deus ser um inimigo, mas sobre a distância gigantesca que existe entre o nosso entendimento e a soberania divina. Agora a gente chega no ponto crucial do argumento. Eliú começa a desmontar a principal queixa de Jó, a de que Deus está em silêncio. Eliú vai dizer que, na verdade, Deus está sempre se comunicando. A questão é, será que a gente está prestando atenção? Esse versículo é a base de tudo. A proposta de Eliú é que a comunicação divina não só existe como é constante. É como tentar ouvir uma rádio FM num aparelho que só pega AM, sabe? O sinal está lá, a mensagem está sendo enviada, mas talvez a gente não esteja na sintonia certa para receber. Então, como é que Deus fala? Eliú aponta dois canais principais. O primeiro é mais sutil, é quase um sussurro. São os sonhos, as visões que vêm quando a nossa mente está mais quieta. O segundo é bem mais direto e impossível de ignorar. A própria dor. Primeiro, vamos falar dos sonhos. Segundo Eliú, eles funcionam como um tipo de sistema de alerta. São um toque de Deus no nosso ombro para nos desviar de um caminho ruim, para nos proteger do nosso próprio orgulho e, no fim das contas, para nos salvar de nós mesmos. Mas e se o sussurro não for ouvido? Aí, Eliú argumenta que Deus usa uma ferramenta mais direta. Uma que é impossível de ignorar, o sofrimento físico. Não como um castigo final, mas como um jeito de disciplinar e de ensinar. E essa é a grande sacada da teologia de Eliú. O sofrimento, nesse contexto, não é uma punição aleatória. É uma medida corretiva.
É uma dor com um propósito de resgate, não de destruição. Pense nisso como uma intervenção drástica para evitar uma catástrofe ainda maior. Eliú descreve essa experiência de um jeito muito vivo. E é impossível não pensar na agonia de Jó. Ele está basicamente dizendo: Jó, essa agonia toda que você está sentindo, isso é a comunicação de Deus. Mas Eliú não para por aí, na dor. E o que é realmente incrível no argumento dele é que ele oferece um caminho para sair dela. Ele não apresenta o sofrimento como um beco sem saída, mas como uma passagem que pode levar a um processo bem claro de redenção e cura. O processo que ele descreve começa com uma ajuda externa, uma mediação, que leva à misericórdia divina. Isso inspira uma resposta da pessoa à oração, que por sua vez resulta numa restauração física, e tudo isso termina num testemunho público. O ponto aqui não é só a cura, mas entender por que tudo aquilo aconteceu. E a persistência de Deus nesse processo é fundamental. Eliú faz questão de dizer que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes. Ou seja, não é um esforço que acontece uma vez só. É um convite repetido, insistente, para se afastar da destruição e voltar para a vida. E no final das contas, qual é o propósito desse ciclo todo de dor e redenção? Segundo o discurso de Eliú, o objetivo é trazer a alma de volta da beira do abismo para uma vida plena. É para ser, como o texto diz, iluminado com a luz dos viventes. E assim, a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva totalmente transformada. O argumento de Eliú nos desafia a repensar as nossas próprias dificuldades, a não vê-las como um sinal do silêncio de Deus, mas, quem sabe, como meio de comunicação mais urgente dele. E se a dificuldade não for o fim da conversa, mas o começo? E aí, tudo bem? Quem nunca se sentiu injustiçado por algo que parecia totalmente fora do controle? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores embates teológicos de todos os tempos, direto das páginas do livro de Jó. É como se a gente entrasse num tribunal antigo para assistir a defesa apaixonada de Deus, feita por um jovem chamado Eliú. Então se ajeitem aí, porque a sessão vai começar. E o estopim de tudo é essa frase aqui, dita por Jó. Um homem que se considera justo, mas que sente na pele que o próprio Criador lhe negou a justiça. É uma acusação pesadíssima, sabe? Quase uma afronta, que prepara o terreno para uma das defesas mais intensas da soberania de Deus que a gente já viu. Para a gente entender direitinho o raciocínio do Eliú, vamos analisar o argumento dele como se fosse um caso no tribunal, passo a passo. Primeiro a gente olha para a acusação do Jó. Depois a gente vê a defesa sobre a natureza de Deus, como essa justiça funciona na prática, porque ele é um soberano que não se pode questionar. E, por fim, o veredito do Eliú sobre as palavras de Jó. Vamos começar pela acusação. E aqui está o centro da questão. O Eliú não está discutindo com qualquer um, não. Ele está de frente com o Jó, um cara conhecido pela sua retidão, que agora solta a acusação mais grave possível, que Deus é injusto. E isso, claro, leva o nível do debate para outra estratosfera. E olha só o choque de realidade aqui. De um lado, a gente tem a dor e a angústia pessoal do Jó, gritando a sua verdade. Do outro, a defesa teológica firme do Eliú, focada no caráter de Deus. A briga aqui é muito maior que o sofrimento de uma pessoa. O que está em jogo é a própria natureza da divindade. Muito bem. Agora a gente entra na base do argumento do Eliú. Para ele, a questão não é se Deus escolheu ser justo no caso específico do Jó. A questão é se Deus sequer tem a capacidade de ser qualquer outra coisa que não seja justo. E aqui está o conceito-chave, a tal da incompatibilidade divina. O que o Eliú está dizendo é que injustiça não é só algo que Deus não faz, é algo que ele, pela sua própria essência, não pode fazer. É tão impossível Deus ser injusto quanto, sei lá, um círculo ser quadrado. É uma contradição da sua própria natureza. E aí o Eliú joga com a lógica. Ele lança essa pergunta no ar para forçar a gente a pensar como é que alguém que odeia a justiça poderia governar o universo. Pensa bem, a própria ideia de governo, de ordem, precisa de uma base de justiça. Então, um Deus injusto não seria só ruim, seria uma impossibilidade lógica. Não faria o menor sentido. Ok, se a justiça faz parte da essência de Deus, como é que isso funciona na prática, no mundo real? Agora o Eliú sai um pouco da teoria e vai para o campo, detalhando como ele enxerga o modus operandi da justiça divina em ação. O Eliú descreve um processo quase que metódico em 4 etapas. Primeiro, vigilância total. Deus vê absolutamente tudo. Segundo, intervenção certeira. Ele derruba os poderosos que abusam da sua força. Terceiro, a consequência. Ele pune os maus pelos seus atos. E quarto, que é crucial, a compaixão. Ele ouve e responde quem está sofrendo, os oprimidos.
E esse ponto é fundamental. Para Eliú, a justiça divina é certa, porque a onisciência de Deus é absoluta. Simplesmente não tem para onde correr. Nenhuma escuridão é escura o bastante para esconder o mal. Isso faz com que a prestação de contas deixe de ser uma possibilidade e vire uma certeza. E isso é bem assustador para quem faz coisa errada. E essa justiça de Deus, na visão do Eliú, não é um processo lento, burocrático. Não, ela é súbita, no meio da noite, como ele diz. É decisiva, sem precisar de uma longa investigação. E muitas vezes é pública, para todo mundo ver, servindo de aviso. É uma justiça que é, ao mesmo tempo, poderosa e inegável. Agora o Eliú expande o argumento dele. Ele sai da justiça e vai para a soberania absoluta de Deus. Ele começa a explicar por que a humanidade simplesmente não tem moral nem posição para julgar o seu Criador. Essa citação vai direto ao ponto. A autoridade de Deus não foi dada a ele. Ela faz parte de quem ele é. Ele não foi eleito, não foi nomeado. Ele é a fonte da autoridade. Então, para quem ele deveria prestar contas? Para ninguém. Questionar a autoridade dele seria como uma gota d'água querendo questionar o oceano. E aqui, o Eliú faz uma comparação devastadora. Governantes humanos são falhos, podem ser comprados, têm seus preferidos, mas Deus, para ele, a imparcialidade é total. Um príncipe e um mendigo são vistos exatamente da mesma forma, porque os dois são criação dele. Não existe privilégio ou favoritismo no tribunal divino. Então, na cabeça do Eliú, a soberania de Deus se apoia em 3 pilares que não dá para abalar. É ele quem sustenta a própria vida no universo. Suas ações e até o silêncio dele estão muito acima do nosso julgamento. E, por fim, ele não precisa da nossa aprovação para governar. A distância entre Criador e criatura é, na visão dele, infinita. E assim, a gente chega ao clímax do discurso de Eliú. Depois de defender a honra de Deus, ele se vira para o réu Jó e dá o seu veredito. E veja bem, não é um veredito sobre o sofrimento de Jó, mas sim sobre as palavras dele. O veredito é direto, reto e sem dó. Eliú não mede as palavras. Ele basicamente diz que todo o raciocínio do Jó, que nasceu da sua dor, não tem fundamento. Que falta-lhe tanto conhecimento dos fatos quanto sabedoria espiritual. É um golpe duro. E as acusações específicas são muito sérias. Eliú não vê a fala de Jó como um lamento de quem está sofrendo. Ele classifica como uma resposta de ímpio, como rebelião ativa contra o céu, como zombaria e como uma multiplicação perigosa de palavras contra o próprio Deus. Para Eliú, o que Jó falou colocou ele do lado dos inimigos de Deus. E aqui está o pulo do gato de todo o argumento do Eliú. Ele muda o foco do debate. Ele argumenta que a pergunta "Deus é injusto" já começa errada. A verdadeira questão para ele é: será que a nossa perspectiva humana é grande o suficiente para julgar as ações de Deus? E a resposta dele é um sonoro e definitivo não. Isso nos deixa com essa pergunta final, que é avassaladora. O argumento do Eliú nos força a encarar esse abismo que existe entre o nosso entendimento limitado e a soberania divina. E não importa se a gente concorda com a dureza dele ou não, a questão principal fica no ar. Com que régua um ser finito ousa medir o infinito? É uma pergunta que continua ecoando, séculos e séculos depois.